Olá, queridos, tudo bem? Queridos, hoje a gente vai falar do deserto. E eu separei alguns textos aqui para a gente dar uma passeada pela palavra e acrescentar algumas coisas, né? Sempre que a gente revisa, sempre que a gente grava a respeito do deserto, né? Deus tem acrescentado na nossa vida, né? Tanto revisando quanto gravando, ou até mesmo regravando, né? É muito bom a gente estar sempre dando essa passeada, né, dentro do assunto. E sempre Deus tem coisas a acrescentar, a nos ensinar, e isso vai gerando temor, né? Porque o deserto, né, é uma preparação, né? É como se fosse as pré-liminares, né, do tribunal de Cristo. Hoje, né, quando você se arruma, você se prepara para estar em uma audiência com algum juiz, né? Seja de forma através do governo, pela OAB, ou até mesmo quando você marca uma consulta, paga, né? Para que você possa tá aí, estando indo até resolver uma causa com o juiz aqui da terra, né? Então você se prepara e nas pré-liminares, né? Quando você está lá no prédio, no local onde o juiz vai te atender, sempre tem algumas pessoas que vão te atender e vão te orientar. Você precisa trazer documento tal, papel tal, né? Você tem que trazer todas as informações e todas as informações que você tiver em mãos têm que ser verdadeiras. Porque a hora que o juiz passar o olho e se ele perceber que tiver alguma coisa errada, ele pode te incriminar, né? Ele pode até te mandar ir para cadeia por você estar mentindo, né, contra um juiz daqui da terra. Então agora pensa bem, você se preparando para ir para o deserto. E não é um qualquer deserto, né? Você sabe que aquela preparação é para encontrar com o Senhor Deus, né? Então eu fico pensando aqui, queridos, né? Às vezes que nem o pessoal, né, da linha pré-tribulacionista, né? Estão se preparando aí para o arrebatamento secreto, né? E a preparação deles é toda, sabe, baseada em uma santidade ou uma santificação hipócrita, né? Porque dentro da mensagem pregada, né? Dentro dos templos, né? Ou até mesmo no YouTube, nos lugares que eles pregam, você vê que a mensagem é superficial, você vê que as distorções são claras, são evidentes, né? Não tem como não ser distorcido ali, não tem como não falar que não tá torcendo, porque tá. E rota a santidade, fala que tá se preparando, que tá puro, sabe? Que tá cuspindo azeite, ou derramando azeite, vertendo azeite e tudo mais, né? Para encontrar com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus. Quando na verdade a própria palavra, né, nos instrui, nos ensina a ter uma preparação, né? Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, né? Paulo vai falar para a gente calçar os pés ao evangelho da preparação. Nada mais é do que se preparar para encontrar com o Senhor Deus. E não é uma preparação qualquer, feita às coxas, não é uma gambiarra. Eu tenho que me preparar de verdade. Eu tenho que sondar em todos os aspectos na minha vida, sabe? Verificar todos os pontos onde a minha mente pode estar me enganando, meu coração, para ver se não tem nenhum pecado escondido. E olha que tem, né? Se eu falar que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Então tem que ser feita uma faxina, sabe? Uma preparação imensa, né? Para se encontrar com o Senhor Deus. Ainda chega lá, ainda o cajado vai descer, né? Porque ele fala que vai entrar em juízo, vai eliminar os rebeldes, né? Vai falar face a face conosco. Então a gente tem que ter as nossas razões, tem que ter os nossos argumentos, e eles têm que estar pautados na palavra, né? Não é assim que ele falou com Jó, com qualquer outro que tentou é, trocar umas ideias com ele. Então vai, apresenta suas razões aí, vamos discutir, vamos sentar, vamos conversar, né? Com quem que vai discutir com ele? Quem é que vai bater boca com ele, né? A respeito de coisas, né? Qualquer coisa que você pensar aqui, ele já tá 1000 anos na sua frente, sabendo do que você vai falar. Então não tem jeito, né? A gente vai começar em Êxodo 15, a partir do verso 15. E eu vou pedir para vocês terem paciência que a gente vai ler bastante hoje. Estou gravando aqui a tela do celular na horizontal e vamos ver como é que vai ficar. Se vai dar para a gente ler melhor, trabalhar melhor o assunto. Porque quando eu vou publicar no YouTube, para renderizar o vídeo,
Às vezes a tela fica pequenininha, né? Quando eu gravo com o celular de pé. Agora tá com o celular deitado. Então vamos ver se a gravação vai ficar boa e se vai dar certo, né? Pra pôr lá no YouTube e, e ficar grande na tela, pra pessoa poder ler junto comigo e meditar junto comigo na palavra. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal do grupo Efraim. Hoje à tarde eu prometi para eles que ia gravar um áudio, né, a respeito do deserto. Só que quando eu comecei a me preparar aqui, separando os textos, eu vi que ia demorar bastante, né, a gravação do áudio. Eu falei, por que não gravar um vídeo, então, na tela do celular, aí eu coloco no YouTube. Aí o pessoal do grupo vai ouvir e também outras pessoas, né, podem acessar o conteúdo e assim eu vou ganhando tempo com isso. Amém, queridos? Então vamos para a leitura. Verso 15, né? Os príncipes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem-se todos os habitantes de Canaã. Então aqui eles acabaram de atravessar o mar, né? Estão dentro do cântico, né? Antes de chegar no Monte Sinai, mas estão cantando de alegria. E dentro do cântico, né? Sem eles estarem em Moabe, em Edom, ou nos lugares ali da terra de Canaã, já foi pré-anunciado pelos lábios deles, né, no cântico, de que os povos, né, que estavam ali nos lugares que eles iam possuir futuramente, já estavam apavorados, né? E olha que as notícias ainda não tinham chegado até lá, né? Porque são dias de caminhada até chegar naquele local, né? Por mais fofoqueiro que o camarada seja, né, ia demorar um tempo para ele chegar até lá. Né, nas terras de Canaã, sabe, Moabe, Edom, né, que é a Arábia Saudita hoje, Monte Seir, né? Então não tem como os povos ficarem perturbados, né? E depois aconteceu deles ficarem perturbados porque a notícia começou a andar, né? Que o povo, Deus abriu o mar, eliminou o exército de Faraó com seus aliados, né? Aquelas coisas maravilhosas todas. Então o horror e o pavor tomou conta da região toda, todo mundo ficou com medo. É óbvio, né? Mas olha só, vamos continuar lendo para vocês verem uma coisa interessante. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, e mudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Então aqui já muda o assunto. Aqui já começa, né? Deus tá, a Escritura já começa a mostrar para gente, né? Que eles já tinham passado o mar, né? Só que, né, essa frase aqui já deixa um gancho para a gente olhar. Opa, tem alguma coisa aqui que não está batendo. É um gancho para a gente falar do futuro, né? Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, estão cantando o cântico da vitória. Só que olha só o que eles estão dizendo no cântico. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Qual o povo que Deus adquiriu? É só Israel, 12 tribos lá no Egito? Ou ao longo da história, contando o tempo de hoje, até Cristo voltar, não tem um povo a ser acrescentado? Que por meio das Escrituras, né, na linha do tempo das Escrituras, a gente vê que o povo que Deus adquiriu, Cristo está embutido, né? Ou Cristo está fazendo essa obra. O povo que Deus adquiriu, o povo que Deus salvou, o povo que Deus vai trabalhar, o povo que Deus vai reinar com esse povo, inclui Cristo e a sua igreja, claro, né? Então aqui já fica um gancho para a gente falar do futuro, não é? Deixa eu apagar a caneta, que senão não rola a tela. 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. Então, né, a habitação de Deus não é lá na terra de Israel, né, que eles estavam caminhando para ir para lá. Só que a habitação de Deus a gente sabe que não é na terra de Israel. A habitação do Senhor Deus não é nos templos de tijolo, de pedra, seja o de Salomão, seja o de Esdras, seja os outros templos que aconteceu na história, ou as sinagogas da época, os templos de tijolo que existem hoje, ou até mesmo se acontecer de construir algum templo lá em Israel, no tempo da grande tribulação, não é aquele templo que é a habitação de Deus, porque a habitação de Deus é dentro do coração do homem, né? Sempre foi o plano do Senhor Deus, né? Não só isso, como fala na sequência do verso. No santuário,
ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Aqui ele já está dizendo que Deus estabeleceu um santuário. Então, a carta aos Hebreus diz que existe um santuário no céu, ou seja, aquele santuário foi estabelecido. Só que aquele santuário é para falar de nós, né? É do corpo de Cristo. Então, é o corpo de Cristo. É como se a profecia já estivesse falando. Até que o seu povo passe. Até que o corpo de Cristo venha, né, para essa habitação, ou se torne essa habitação, que é um santuário. Percebe? Verso 18. O Senhor reinará para todo sempre, ou por todo sempre. 19. Porque os cavalos de Faraó com seus carros e com os seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Então essa frase, por exemplo, que se repete muito, né, nas escrituras, né, que eles passaram enxuto pelo meio do mar, foi de forma literal que aconteceu realmente, que as águas se formaram duas muralhas, um de cada lado, o povo de Israel na frente, a coluna de nuvem no meio deles, né, atrás deles, e atrás do outro lado da coluna de nuvem estava Faraó e seu exército, de maneira que Faraó não conseguia visualizar Israel, e Israel não conseguia visualizar o pessoal do exército de Faraó, porque a coluna de nuvem estava no meio. E lá no livro de Sabedoria, Salomão fez um comentário a respeito, né, desse episódio, ou desse momento, que a coluna, porque a história conta que Deus fez soprar um vento oriental por toda aquela noite, de maneira que eles demoraram uma noite inteira para poder atravessar o mar. E essa noite inteira, o vento soprando fala da grande tribulação, que é uma noite também, né? Durante a noite inteira, Deus vai fazer um vento oriental soprar, né? Os ventos vão ser soltos, melhor dizendo, lá no livro do Apocalipse, para que o povo passe a pé enxuto pelo meio do mar, que está representado em nações, né? Tá certo, queridos? E então, voltando ao ponto do comentário lá de Salomão, né? Lá no livro de Sabedoria. Então, ele fala que a água, né, que por natureza foi criada para apagar o fogo, né? Quando você joga água no fogo, o fogo se apaga, né? E interessante que no comentário dele ele fala que mesmo com as muralhas de água, as chuvas, né, de pedra, os raios, os trovões, né, as coisas que saíam daquela coluna de nuvem, daquele tornado, aquela coisa que é horrível só de olhar para ela, né? Moisés fala disso, o escritor aos Hebreus fala que é terror, né? É uma coisa horrível de se olhar para ela, ninguém consegue chegar perto. Então, a água, aquela coluna, quando ela passava e relava, né, resbalava nas bordas, né, da parede de água que estava segurando a água, né? O comentário que Salomão fez diz que o fogo tomava mais violência ainda. A água que era para poder, tinha ter o poder de apagar o fogo, não. Ela dava caminho para o fogo, né? Ela dava como se fosse gasolina no fogo, né? Em vez de apagar, aumenta, como se fosse um combustível, né? De maneira que ficava aquele episódio, aquele espetáculo, né? Do poderio do Senhor Deus, né? Em demonstração com relação aos egípcios, aos incrédulos, né? Mas o interessante é que, para falar do deserto, esse assunto que a gente vai tratar a partir de agora, não que a gente não estava falando, eu apenas fiz um comentário, né, do episódio que aconteceu literalmente, e eles ao descrever e cantar, né, que formou uma profecia, e essa profecia vai se repetir lá em Apocalipse 15, né, no cântico dos vitoriosos, né, o cântico dos vencedores, eles deixaram vários ganchos, né, várias frases, né, para completar, ou para ser completada no livro do Apocalipse, né? Deixou um gancho ali esperando para que quando outro povo agregasse a esse, né? Ou quando o povo se tornasse completo, aquele povo que é um santuário, que as suas mãos estabeleceram, né? Vai se completar lá no livro do Apocalipse. Beleza? Agora a gente vai ler. Eu separei aqui outro texto. A gente vai lá para Ezequiel. É um texto que a gente sempre usou, né? Deixa eu pegar aqui o profeta Ezequiel. Ezequiel 20.
Só que a gente sempre leu do 32 ao 36, 37, a gente nunca leu o capítulo todo. Então hoje eu vou pedir um pouquinho da sua paciência e a gente vai ler o capítulo todo, o capítulo 20 do profeta Ezequiel. E vocês vão perceber que a palavra deserto vai se repetir muito dentro deste capítulo, né? De maneira que Deus quis frisar a palavra deserto para a gente se lembrar, e ele quis sempre, ele está sempre recapitulando o que ele fez no deserto do Egito, que é esse que a gente acabou de ler em Êxodo 15, e falando, jogando coisas para o futuro. Vocês vão ver que interessante que vai ficar a leitura e o entendimento a respeito do assunto deserto. Então vamos lá. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Verso 2. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Acaso vieste consultar a mim, consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vós não me consultareis. Verso 4. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem? Julgá-los ias? Fales de saber as abominações de seus pais. Verso 5. E diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que eu escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 6. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes havia previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Essa terra que mana leite e mel é Cristo, tá, queridos? Não é a terra literal lá de Israel, tá? Que Deus vem falando. É uma terra espiritual, né? Que ela sempre vai se repetindo dentro das Escrituras. E você vai perceber que o povo nunca consegue entrar nessa terra. Às vezes entra, mas Deus expulsa, sai. Sempre acontece alguma coisa, né? De maneira que, enquanto não completar o povo, enquanto não completar o número de pessoas, né? Ninguém entra primeiro. Não tem como alguém entrar primeiro e depois o outro entrar. Sempre Deus está trabalhando uma ideia de que quando chegar a hora do povo possuir essa terra, vai entrar todo mundo junto. Desde Abel até o último lá que entrar no livro do Apocalipse. Não tem esse negócio de alguém entrar na frente e depois o outro chegar. Não tem. A Bíblia não dá margem para isso. Sempre Deus vai trabalhar com essa ideia. Verso 7. Então eu lhes disse: Cada um lance de si as suas abominações, que desagradam aos seus olhos, e não, ou melhor, que se agradam aos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. 8. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações que se agradavam aos seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. 9. O que fiz, porém, foi, por amor ao meu nome, para que não se fosse profanado diante das nações, no meio das quais estavam eles, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Então você vai ver que ele está contrastando aqui uma ideia, né? Falando das 12 tribos que estavam no Egito. Deus fez aliança com eles, deu leis, falou para eles jogar fora os ídolos, né? As coisas que agradam os olhos, né? Aí ele é pro lado da luxúria, da pornografia, coisas nesse nível, né? Essas coisas que agradam aos olhos de vocês, abandona isso, larga a mão disso, sai fora disso, obedeça meus juízos, meus estatutos, etc, etc, etc. Verso 10. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles.
e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Verso 14. O que fiz, porém, foi, por amor ao meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. 15. Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então veja que repetiu a segunda vez a terra que mana leite e mel. Umas 3 vezes ele repetiu os pecados deles e as leis que deu Deus, né? Deus deixando testemunhos, né, do que ele ofereceu, o que ele falou e o que eles fizeram em relação ao que ele falou, né? 16. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram. Melhor, vou ler de novo, 17. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Então veja que aqui já está naquele momento onde Deus manda os 12 espias, né? Fala para Moisés mandar os espias, os 12, um líder de cada tribo, para espiar a terra, para ver se ela é boa, se é assim, assim, assado. Eles voltam, trazem um relatório, né? 10 espias, que são 10 líderes de tribo, dão um relatório ruim, e Caleb e Josué dão um relatório bom da terra. E diante ao relatório ruim que os 10 espias deram, né? Deus já trouxe uma sentença, né? Olha, já que vocês, né, estão murmurando, já que vocês estão negligenciando, né, o meu poder, vocês estão achando que eu não tenho poder para expulsar os gigantes, para vocês entrar lá dentro, ainda que vocês vão ter que lutar, guerrear, etc. Mas eu estou do lado de vocês e vocês estão murmurando, achando que eu não tenho poder para fazer isso. Então toda essa geração vai morrer aqui no deserto, não vai entrar na terra. Só os de 20 anos para baixo que vai permanecer, que são os filhos, no caso que ele está falando, né? Verso 18. Mas eu disse aos seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contaminei com seus ídolos. Então aquela galerinha entrou, né? De 20 anos para baixo entrou, cresceu e entrou junto com Josué e Caleb, para possuir Canaã, né? 19. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e os praticai. 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. 22. Mas detive a mão, e o fiz por amor ao meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais eu os fiz sair. 23. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras. 24. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos se iam após os ídolos dos seus pais. Ou seja, os filhos continuaram praticando os mesmos erros dos pais, e Deus jurou, né? Falou que ia destruir eles. Aí Moisés entrou, intercedeu, falou: não destrua esse povo, né? Não faz isso, né? Porque as nações vão depois tirar sarro do Senhor. O Senhor tirou eles da terra do Egito para destruir eles aqui no deserto? Deixa eles entrar. Só que aí Deus pega e já faz um juramento. Tá bom, eu vou deixar eles entrar. Só que agora eu vou espalhar ele no meio das terras, no meio das nações. Foi o que aconteceu com Efraim, né? Mais tarde. Vou espalhar ele no meio das nações, no meio das terras, né? Porque eles não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, etc, 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 né? Assim como fizeram seus pais. Aí 25, vamos continuar lendo. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. 26.
e permiti que eles se contaminassem com com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. 27. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais, transgrediram contra mim. 28. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhes, onde quer que viam, um outeiro alto, uma árvore frondosa, e ali sacrificavam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punhavam seus suaves aromas e derramavam as suas libações. 29. Eu lhes disse: que alto é este? Aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto? Até dia de... melhor, o seu nome... Deixa eu ler de novo essa sequência aqui. O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Ou seja, é uma profecia cíclica, né? Porque vamos entender uma coisinha aqui também junto com esse trechinho. Toda vez que Deus está falando filho do homem, né, a gente sabe que é Cristo, né? É Cristo quem vai executar isso, é Cristo quem vai fazer cumprir todas estas coisas, né? E o interessante é que quando Jesus chegou ali na terra de Israel, ele sempre falava, né? Um exemplo, quando Jesus curou aquele homem que foi descido por 4 amigos, né, numa corda pelo telhado, e aí alguns fariseus, alguns saduceus começaram a pensar, né? Olha, Jesus tinha curado o homem e perdoado, né? Perdoados estão seus pecados, levanta e anda, toma sua cama e vai para sua casa. Aí os fariseus perguntaram: quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Eles não falaram, mas pensaram, né? Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? E aí Jesus olhou, deve ter olhado para um deles e falado: olha, o que é mais fácil dizer? Dizer um paralítico levanta e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra para dizer ao paralítico: levanta e anda, e perdoados estão os teus pecados, e isso se cumpriu, né? O paralítico levantou, andou e tudo mais, e eles continuaram murmurando nos seus pensamentos. Só que interessante que a cegueira do sistema religioso é tão grande que Moisés, né, já falou lá no livro da lei do Filho do Homem. Os profetas todos falam do Filho do Homem. Daniel fala, sabe, que é Cristo, né? Ou seja, quem medita na lei e nos profetas, mesmo que viveu sem ter o Novo Testamento, consegue falar de Jesus com precisão, porque sabe que o Filho do Homem é Cristo. Mas os religiosos da época não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguiam identificar que o Filho do Homem é Cristo. Isto é, eles não meditavam nas Escrituras. Eles não davam atenção para aquilo que Deus estava falando. Eles liam, eles ouviam por um ouvido e soltavam pelo outro. É como o sistema de hoje. Quando você fala do profeta Ezequiel, ou um trecho do profeta Ezequiel, que nem a gente está lendo aqui, o capítulo 20 do profeta Ezequiel, né? A gente está falando aqui do deserto. Porque como que você vai jogar esse contexto aqui para Israel, que Israel no futuro vai para o deserto, sendo que quem vai executar tudo isso é o Filho do Homem, que é Cristo. Então a mesma cegueira que estava nos religiosos da época de Jesus, nos dias da carne dele, que rejeitavam o Filho do Homem, hoje é a mesma coisa. Deus continua falando por meio do Filho do Homem, Ezequiel, que na verdade é Cristo, e eles continuam negando. Você mostra o texto para eles que está escrito: ó, a gente vai para o deserto, está escrito, Filho do Homem. E o Filho do Homem vai levar a casa de Israel para o deserto. E a casa de Israel é os gentios. Não, Israel é coisa, igreja é outra. Ezequiel é um profeta nacional, sabe? A mesma cegueira, vocês estão entendendo? Do mesmo jeito que os líderes religiosos negavam Jesus pelas ações e pela cegueira espiritual. Hoje é a mesma coisa. A cegueira espiritual continua ativa neles. Vocês conseguem perceber? Então vamos continuar lendo aqui, verso 30. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor:
Vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira dos vossos pais, e vós vos prostituís com as suas abominações, ou melhor, vocês se prostituís com as suas abominações. Ele está fazendo uma pergunta, mas já dizendo a verdade, que é isso mesmo que acontece. Verso 31. Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultareis? Aí ele faz a pergunta que ele fez lá no verso 1 e verso 2, que no caso é o filho do homem. Vocês vão me consultar? Acaso vocês vão me consultar? Acaso vocês vão dialogar comigo? Não vai. Não vai, porque é um tribunal, porque é o juiz todo-poderoso. Como que esses tipos de homens, esses tais homens, vão consultar a Deus? Pode até consultar, mas não vai ter resposta. E se tiver resposta, vai ser aquela que está lá no capítulo 14. Esse tal profeta será enganado por mim mesmo. Por causa que já assentou no coração a iniquidade, o pecado lá, sabe? Aí, colocou ídolo no coração para a iniquidade. Lendo 31 de novo. Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos, até o dia de hoje. Porventura vocês me consultareis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Ou seja, esse povo não vai ficar ouvindo, né? Não vai ter jeito de consultar a Deus. Vamos continuar lendo, querido. Verso 32. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma acontecerá. Isto que vocês dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo a árvores e pedras. Olha só, né? E é Deus que está falando. O que vos ocorre à mente, de maneira nenhuma vai acontecer. Isto que vocês dizem, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo a árvores e pedras. No caso, é os ídolos, né? Os ídolos que eram objetos, né? Da época, da antiga aliança. E hoje os ídolos evoluíram. Hoje os ídolos são homens, né? Os ídolos hoje andam, os ídolos hoje falam, eles se movem, eles respiram, eles ensinam. E eles, né? E tanto eles quanto os que os seguem são cegos, né? São ídolos idolatrados, né? E também, eu esqueci de um detalhe muito importante aqui, ó, no verso 31. Ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, quando, por exemplo, que vocês queimam os filhos de vocês, né? Por causa da doutrina, por causa da operação do engano, por causa de Satanás estar nas entrelinhas, né? Fazendo o povo pecar, fazendo o povo fazer essas coisas que contaminam o homem, que é abominação para Deus. Isso ocorre até o dia de hoje. Então essa questão de queimar os filhos, né? Ao deus Moloque, que Israel sempre praticou, isso era literal. Realmente o cara pegava o filho e ia lá e entregava para ser queimado no fogo. Como se fosse um cheiro agradável, né? Que Deus estava recebendo o sacrifício. Que era o super culto, né? Hoje, nos nossos dias, existe a doutrina, não sei se eu posso falar doutrina, né? Illuminati, o satanismo, outras religiões aí que eu não sei os nomes, né? Que exigem, né? Como culto, que ofereçam-se crianças, né? Ainda existe na literalidade cultos que crianças são sacrificadas aos demônios, né? Só que lembra, queridos, que a antiga aliança, os ídolos, as coisas eram imóveis, né? Era pedra. E os sacrifícios eram literais. Então hoje continua sendo um sacrifício literal de crianças, né? Dessas formas aí satânicas, essas religiões declaradas, né? Contra ateias, né? Contra Deus. Mas na questão no corpo de Cristo, no povo que se diz ser povo de Deus, esses filhos são oferecidos a Moloque de forma espiritual. Então, quando nós estamos pregando, ensinando, fazendo a obra do Senhor relaxadamente, como está em Jeremias 48:10, né? Fazendo a obra do Senhor relaxadamente, isto é, ler o profeta Ezequiel e não entender que é Cristo, ensinar outras coisas, se esquivar, sabe? Dar mil desculpas para não acertar a verdade, porque já enganou o povo muito tempo, não quer voltar atrás, porque vendeu o livro, porque fez isso, porque fez aquilo outro.
E são anos de sacrifícios, né? Desse porte que Deus está acusando aqui. Esses sacrifícios, né? Todas as pessoas que se tornaram afiliadas de você, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu tivesse nesse contexto, se eu tivesse ensinando essas coisas, essas abominações, que é abominação para Deus, os meus filhos espirituais, as pessoas que eu estou ensinando, vão ser oferecidas a Moloque. É o mesmo que Israel fez no passado. Assim como Deus tem profetizado através dos profetas. Tudo que Israel fez no passado vai fazer de novo. Em proporção maior, é claro. Antes era literal e agora é espiritual. Então o literal e o espiritual sempre andou junto. Pode acontecer culto na literalidade da pessoa jogar uma criança recém-nascida no fogo, mas também um cristão recém-nascido. Acabou de aceitar Jesus, você vai lá e mete uma doutrina de homem lá. Ensina coisa que não está escrito na Bíblia. Ensina ele a fazer coisas erradas. E aí o que vai acontecer com esse recém-nascido? Vai ser oferecido a Moloque. A menos que alguém venha e abra os olhos dele. E pregue o verdadeiro evangelho para ele e ele fuja desse tipo de situação. Caso contrário, vai ser oferecido a Moloque. Como Israel fazia no passado. Verso 32. Então isso que ocorre na mente não vai acontecer. A gente já falou, né, na explicação anterior. E agora o verso 33, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramará furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e os congregarei das terras onde andais espalhados, e com mão forte e braço estendido, derramará do furor, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Lembra do início do vídeo que eu falei que existe uma preparação para a gente fazer, para a gente se encontrar com o Senhor Deus, né, para entrar em juízo com Ele, para ir no tribunal, ou para irmos para uma pré-eliminar, né, na verdade, porque o encontro, na verdade, vai ser lá no tribunal, né? Só que lá no tribunal já vai ser bênção para nós, né? Então ali no deserto o couro vai comer. Então é ali que a gente vai ter que entrar em juízo com ele e face a face. Porque, agora olha só que interessante, queridos. Como desde o versículo 1 até aqui e mais para baixo a gente vai ver que continua a sequência de acusação de Deus, né? A nosso respeito, inclusive, é que Israel pecou no deserto, murmurou, idolatrou, fez isso, fez aquilo outro. Os filhos de Israel, até a chegada do Messias, fez a mesma coisa. Deus continua acusando e provando, dando testemunho da loucura dos homens, né? As coisas que eles fizeram. Jesus veio, aconteceu a mesma coisa, os mesmos pecados continuaram a acontecer, e hoje nos nossos dias a gente vê as mesmas coisas acontecendo, provando a veracidade da palavra e como Deus disse, está acontecendo exatamente como Ele falou. Ninguém está obedecendo os juízos, os estatutos, ninguém está observando o que é para ser feito, o que não é ser feito. As pessoas estão furtando a palavra, estão enganando o povo, fazendo comércio com a palavra, fazendo circo dentro das igrejas, sabe? Tudo do mesmo jeito que Deus falou. E vai piorar. Então por que Deus tem que ficar irado, com o braço estendido, nervoso, pé da vida mesmo, vamos dizer assim, arrancar nós do meio dos lugares onde a gente estamos e nos levar para o deserto para poder ter uma conversa de verdade com a gente? Porque só lá a gente vai obedecer de verdade essa palavra, esse evangelho. Caso contrário, porque se ele não arranca a gente do meio dos povos, se ele não vem com toda a força e arranca a gente do meio dos lugares que a gente está e leva a gente para o deserto para poder fazer uma santificação obrigatória, né? Até o presente momento a gente tenta as coisas na força do nosso braço, você entendeu? Nós nunca quer fazer voluntariamente por meio do Espírito. Todas as coisas que Deus exige de nós, nós estamos relutando, estamos empurrando com a barriga, deixando para amanhã. Tem que jejuar, nós deixa para depois. Tem que orar, a gente deixa para depois. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. A gente vai empurrando e nunca faz. Então chega uma hora que Deus tem que fazer na força do braço dele, entende? Porque ele está pedindo com carinho, com amor, jejua, ore. Filhinhos, não pequeis, né? Filhinhos, isso, sabe? Sempre tratando com amor. Olha, você tem que fazer isso, você tem que obedecer.
você é meu filho, eu te amei, eu morri por você, sabe? Essas declarações de amor aí por 2000 anos e nós na mesma ladainha. Depois eu vou, pai. Depois eu faço, pai. Mais tarde eu faço, pai. Amanhã eu faço, pai. E sempre empurrando. Então, se Deus não vem na força do braço dele, querido, assim como a águia, quando ela percebe que os filhos estão na hora de voar, se ela não colocar espinho lá, se ela não começar a empurrar eles para baixo, queda livre para eles aprenderem a voar, naturalmente eles não saem do ninho, eles não saem da zona de conforto. Então Deus precisa se levantar, Deus tem que arrancar a gente do meio dos povos, com o braço estendido, com muita ira, derramado ao furor e levar a gente para o deserto dos povos. Só assim, queridos, a gente vai entrar em juízo face a face com ele. Só assim, olha o que vai acontecer no verso seguinte, verso 36. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Verso 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Somente lá no deserto, querido, a gente vai fazer por onde praticar essa aliança. Eles não conseguiram na antiga aliança, né, durante o tempo que as oportunidades que eles estiveram. Por 2000 anos nós não conseguimos ficar debaixo do cajado ou se submeter à disciplina da aliança. Nós não somos nós não somos disciplinados, nós não obedecemos essa aliança e nós precisamos desse deserto. A gente precisa urgente ir por esse deserto, porque somente lá nesse deserto a gente vai se submeter a essa aliança. Porque lá o pai vai estar com a vara na mão. Eu lembro quando eu era criança, quando eu fazia alguma arte, e eu era arteiro, hein? Pensa no menino arteiro. E aí, de vez em quando, meu pai ficava com a vara na mão no portal, lá no portão da... Sabe quando eu fazia arte longe? E a notícia chegava pro meu pai antes de eu chegar em casa. Aí de longe eu olhava, meu pai já estava no portão esperando, com o rei na mão, com a cinta, sabe? Tô lembrando aqui, queridos. Então, e eu sabia que o couro ia comer. Aí eu ficava um tempo, eu levava umas gascadas, sabe? Aí eu ficava um tempo debaixo da disciplina de filho. Passava um tempinho, ia lá e aprontava de novo. Aí você sabe que a notícia é rápida, né? O pai já ficava sabendo rapidinho e o couro comia. Então, queridos, então Deus vai estar esperando a gente lá no deserto, né? Com a vara na mão. Para ter uma conversa conosco, né? Verso 38. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, né? Então esse entrar na terra de Israel aqui não é lá onde tá o Netanyahu lá não hoje, tá, querido? Na terra de Israel hoje, os judeus estão lá. Não é essa terra que Deus está falando, tá? É outro tipo de terra, né? É pessoas que em algum momento na sua vida teve contato com Deus, habitou temporariamente na terra, só que não cumpriu a aliança, não fez por onde merecer. Então Deus vai fazer o quê? Vai sair das suas habitações, mas também não vai entrar na terra de Israel, que é o Israel de Deus, né? O espiritual de Deus. É o santuário, na verdade, que a gente leu lá no início. Verso 39. Quanto a vós outros, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, cada um sirva os seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo monte, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Então aqui já ele está dizendo, né, que mesmo a gente indo para o deserto, como a casa de Israel ela está no meio das nações, e não é toda a casa de Israel que vai para o deserto, muitos vão aceitar a marca da besta, vão se alinhar com o anticristo, muitos vão, sabe, ficar do outro lado. Então ele está dizendo, continua indo com seus ídolos, continua pecando, vai, continua pecando, vai. Enche a cara de cachaça, faz aí as suas ofertas, seus ídolos, adora aí os seus ídolos, né? Verso 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Toda aquela que ele arrancou dentre as nações e fez uma limpa nela, né? Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as coisas santas, né?
Então isso aqui não tem nada de judeu, de Israel da carne, queridos. Aqui é em Cristo. Coisas santas hoje, somente em Cristo. Se não tiver em Cristo, não tem coisa santa. Se Israel negou, se Israel rejeitou Jesus, não tem coisa santa para Israel. Israel não pode produzir coisa santa. Aliás, só em Cristo Jesus há santificação. Então falar que isso aqui para Israel, como que Israel vai apresentar coisa santa para Deus sem Cristo? Ou eles vão aceitar a Jesus? Como que é isso? Então tem que entender tudo que eu estou falando aqui, né? Sei que é difícil, é complexo, é muita comida, né? Verso 41. Agradar-me-ei de vós como aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras aonde vocês andais, espalhados, e serei santificado em vós perante as nações, né? Então, olha só, Deus vai ser santificado nesse povo. Como que Deus vai ser santificado em Israel da carne? Não tem jeito, queridos. Lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome. Como que a gente vai santificar o nome de Deus? Somente em Cristo. Sem Cristo vai acontecer o quê? Profanar o nome de Deus, como ele falou ali não sei quantas vezes. Vocês profanaram o meu nome, vocês profanaram o meu sábado, vocês profanaram não sei o quê. Quantas coisas eles fizeram sem Cristo? E até hoje. Mesmo estando em Cristo, né, mas não dando atenção, não entendendo a mensagem, está profanando do mesmo jeito. Está bagunçando o coreto do mesmo jeito. Verso 42. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der a entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei a dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes. E tereis nojo. Opa, deixa eu marcar aqui. E tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tem cometido. Vocês vejam que isso aqui em proporção pequena, mas já acontece com a gente. Quando você começa a se alimentar com essa palavra, quando você começa a entender essa palavra, você percebe que aonde você estava, as coisas que você fazia antes, dá nojo. Mas como é que eu estava ali? Como é que eu fazia aquilo ali? Você quer ver outro exemplo? Antes da pessoa receber Jesus, dela conhecer o Evangelho, dela aceitar Deus, ela ia no forrobadó, ela bebia cachaça, ela bebia cerveja, ficava assim, sabe, contando, a boca da pessoa sempre cheia de palavrão, sempre piada suja, sabe, tirando sarro dos outros, sabe, as pessoas débil, as pessoas menores, mais fracas de mente, sempre tirando sarro daquelas pessoas, minimizando aquelas pessoas, aquelas piadas sem graça, sabe, aquele monte de coisa que quando você começa a pensar um pouquinho, você fala, poxa vida, quanta coisa errada eu fiz, meu Deus. E aí você tá no forró-bodó, aquela bagunça, sabe? Aquela música alta, aquele monte de gente dançando, bebendo cachaça, outro se drogando, outro traindo, aquela prostituição, aquele monte de coisa. Aí passa um tempo, você conhece a verdade, você começa a andar nos caminhos do Senhor. Aí você passa em frente a um forró-bodó, você fala, meu Deus, que carnice é aquilo ali. Nem posso acreditar que eu estava ali, nem posso acreditar que o meu pé teve ali um dia, nem posso acreditar que eu participei daquilo, meu Deus, que coisa horrível. Pois é, querido. É a mesma coisa. Você passa por um processo de alimentação, de mudança de caminho, as coisas vão ficando nojentas para você. Aí você passa pelo sistema, você vê ali, você vive ali, já é melhor, já melhorou bastante. Conheceu a Deus, começou a frequentar uma igreja, começou a ouvir a palavra de Deus, ainda que não está assim correta, ainda que não está limpa, mas é palavra de Deus, você está ouvindo alguma coisa ali. Alguma coisa está acontecendo. Você está sabendo que você precisa perdoar, que você precisa amar, que você precisa, sabe, viver diferente, né? Então você fala, puxa vida, minha vida mudou. Oh, com certeza, já teve uma transformação, mas não pode parar por aí, né? Aí mais para frente, se você continuar crescendo, você vai ler a Bíblia, você vai começar a entender coisas, fala, oh, peraí, isso aqui o pastor está falando errado, isso aqui não está certo. Aí você começa a encontrar, aí você vai mexer, meu amigo, aí é um abraço. Aí você vai aí você vai dar um avanço, né, na meditação, você vai falar, puxa vida, nem acredito que eu faço parte desse negócio aqui, eu vou sair daqui. Não fico mais aqui não.
Porque você percebe que, sabe, Deus está sempre em movimento. Ele está sempre fazendo limpeza, ele está sempre fazendo você crescer. À medida que você vai crescendo, você vai, sabe, você vai aprendendo, você vai vendo que muita coisa é errada e Deus vai consertando o caminho seu. Você vai progredindo, você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer Deus. Até chegar a estatura perfeita, né? A estatura de Cristo, ou possuir a mente de Cristo, né? Você vai chegar a atingir esse nível lá no deserto, né? Fora disso não consegue, porque tem tudo aquilo que eu já falei anteriormente aqui. Então falta um verso para a gente ler, né? 44. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor ao meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então tudo que ele vai fazer por causa do nome dele que está sendo sujado, o nome dele que está sendo manchado, por causa da nossa contenda, por causa da nossa prática de vida. Então é por causa do nome dele, ele vai arregaçar a manga da camisa e vai meter o braço com força. Vai arrancar a gente dos lugares da nossa habitação e nos levar para o deserto dos povos. E hoje lá no grupo teve uma pessoa que fez uma pergunta se eu acredito que é deserto literal sendo um só deserto ou deserto em vários lugares. O Luiz, a última vez que eu vi o Luiz lá do canal Reino Eterno, a última vez que eu vi ele falar, ou que a gente discutiu junto em grupo, ele defendeu a ideia de ser apenas um deserto. Inclusive que seria a região da terra de Israel. O mesmo local, na verdade, né? Que aconteceu tudo isso que Deus está dando testemunho. Então existe, sim, grande possibilidade de ser um só local, né? Eu, particularmente, eu não fechei ainda, sendo um só deserto. Porque eu ainda tenho alguns porquês, né? Um deles. Vamos parar para pensar, né? Metade da semana chegou. A Bíblia fala que Jerusalém será sitiada, será cercada, né? Isto é, todas as fronteiras de Israel vão estar cercadas de exércitos, né? Mesmo que não tenha drone, avião, a jato, essas coisas por causa das trombetas, né? Que já causou algum certo efeito na terra. Então pode ser que de caminhão, de carro, de jipe, de tanque, essas coisas, ainda terão uma movimentação nas fronteiras de Israel. Então todos os desertos ao redor de Israel vai estar em movimentação de exército inimigo, né? Eu não sei o tamanho do território, eu não sei dizer para vocês, né? Então pode ser que tenha um espaço ali ainda que dê para o pessoal se esconder. Uma galerinha pelo menos pequena, né? Lá de pessoas que se convertam a Cristo lá de Jerusalém, de Israel, né? E tem que ir para o deserto, né? Lá na terra de Israel. Mas eu acredito, por essa questão, meio assim, a gente não sabe, né? Vai ter uma redução de povos, né? Vai ter poucas pessoas na terra por causa das trombetas, por causa das guerras, das pestes, né? Os cavalos do Apocalipse, né? Vão fazer um estrago grande também. Então não vai ter muita gente, claro. Mas mesmo assim, por menor que seja o grupo, se juntar um punhadinho de cada nação para ir para lá, vai dar um volume grande de gente, né? Então eu não sei se há possibilidade, né, de caber todos lá. Então precisaria de uma medição, né? Não é falta de fé, queridos, é uma medição do território restante, né, que não tiver movimentação de exército inimigo, que dê para esconder o povo de Deus, né? Mesmo assim, ainda tem a questão dos pessoal que tiver em outro continente, né? Ter que atravessar o mar, né? Na época da marca da besta, não pode comprar e vender. Então, assim, tem várias coisas que precisa ser levantada em xeque, né? Ou em questão. A pessoa pode ser transladada para ir para o deserto? Pode, né? Deus é poderoso, né? Então ele vai ter que transladar os cristãos e nações que restam, né? Para levar para lá, para atravessar de um continente para outro. E Deus é poderoso para fazer isso, porque a palavra diz que vai ser extraordinária a passagem, né? Glorioso êxodo. Então vai ser coisa fantástica, né? Coisas nunca vistas, né? E serão coisas maiores daquelas que a gente já percebe, que a gente viu nos evangelhos, em Atos, né? Coisas maiores do que aquelas, né? Então não dá para medir, né? O tamanho dos poderes, das coisas milagrosas que a gente vai ver, vai participar. Mas eu acredito, estou mais pendendo para o lado de vários desertos, né? Por essas questões, né? Lado prático, eu estou pensando.
por causa da marca da besta, para não ter que transladar, que eu sei que Deus é poderoso. E muitos também, né, vão de carona com o anticristo, né? A Bíblia também não fala que a gente vai para cativeiro. Vocês serão levados para vários governadores, presidente, prefeito, líder, né? Para servir de testemunha, né? Não precisa nem abrir a boca para falar, não precisa ficar preocupado com o que você vai falar, não, que naquela hora vai ser dado para você o que você deve falar. Então você vai ser levado, ou seja, você não vai precisar pagar a passagem, você vai ser levado para cativeiro. Então alguém vai pagar a passagem por você. Então você vai de carona com o anticristo, né? Até o lugar lá da consulta, né? Da interrogação. Você vai ser interrogado, né? Então existem muitas coisas para a gente meditar em cima disso, né? Mas eu não acho relevante se é um deserto ou vários desertos. O mais importante é que o deserto existe e que vai acontecer. Está profetizado e vai ter um deserto. Isso é fato. Se vão ser vários desertos ou um só, não importa. O que importa é que vai ter o deserto e a gente vai se encontrar com o Senhor Deus. A gente vai para o deserto e lá o couro vai comer. O importante é isso aí, né? Agora eu quero ir para outro texto, queridos. A gente que está em Ezequiel, deixa eu pegar meu rascunho aqui, que é bastante texto. Eu nem sei se vai dar para gravar sobre todos eles hoje, né? Êxodo, a gente leu Ezequiel. Isaías 43, do 18 ao 21. Vamos lá para Isaías 43, do 18 até o 21. Então, o início do capítulo de Isaías 43 fala lá que vocês são minhas testemunhas, né? Eu dei muitos povos por causa de vocês, né? Não fica com medo das águas, porque elas não vão poder te submergir. Não tenha medo do fogo, porque o fogo não vai queimar vocês. Enfim, várias promessas lá, né? Uma preparação mesmo, né? Ali é um pouquinho das preliminares para ir para o deserto, né? Vocês são minha testemunha, nunca houve Deus estranho no meio de vocês, etc, etc. Vocês estão nas minhas mãos, né? E estando alguém na minha mão, né? Quem poderá impedir eu de agir, né? E olha que é coisa horrível cair na mão do Deus vivo, né? Mas nós está na mão dele. Glória a Deus. 18. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura vocês não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então é um texto que serve para falar de 2000 anos, que a igreja que estava precisando beber água, bebe água através do rio que sai de Cristo, né, que emana de Cristo. Um rio de água viva sai dele e pode regar o deserto do nosso coração, o deserto da igreja, e N coisa. Os animais, né, pode, aí eu não sei como que aplica isso, né, já Cristo com os animais, já nos dias de hoje, eu não sei falar para vocês, né? Aí complicou, né? Falar de Cristo e igreja, beleza. Dá para espiritualizar, né? Mas agora dos animais, né? Beber água. Animais vai receber Cristo e vai beber água, né? Como é que faz? Entendeu? Então tem perguntas que fazem a gente olhar para a última semana, né? Assim como Deus, quando ele chamou Noé. E tem outro texto que a gente vai ler e vai embasar o que eu falei. Vai ser na sequência o texto que a gente vai ler. Vai embasar o que eu vou falar agora. Noé construiu a arca, salvou sua família, né, 8 pessoas. E Deus, né, preservou uma quantidade de animais, né? Ele destruiu vários animais na terra, mas ele preservou uma galera. Então Deus fez uma aliança com Noé e sua família. E Deus fez uma aliança com alguns animais. Percebe? Então ele não destruiu totalmente a raça humana ou todos os seres viventes. Alguns animais foram preservados, né? Pomba, aves, animal que rasteja, né? O único animal que não foi preservado é peixe, né? Porque peixe vive debaixo d'água, né? Não importa a profundidade. Mas mesmo assim o texto lá vai dizer que morreu todos, né? Que tem vida. Então aí fica a dica aí, né? Fica a pergunta, a interrogação. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes, os avestruzes, né? Porque vou pôr água no deserto e rios no ermo. Então é um tempo de seca, é um tempo que não vai ter água em lugar nenhum, né? Por causa das trombetas, né? Que as 2 testemunhas vão tocar, última semana.
Vai faltar água para tudo quanto é lugar, não vai chover, inclusive as duas testemunhas têm poder sobre o céu, né? Para que não chova naqueles dias, então não vai ter água. Então quantos animais não vão morrer de sede por não ter água? Quantos seres humanos não vão morrer de sede? É literal, entende? Mas aí a explicação no final do texto é o quê? Tudo isso eu vou fazer por causa do meu povo, por causa do meu escolhido. Eu vou dar de beber para o meu povo. Meu povo não vai passar sede, por causa que ele é meu escolhido. É o povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. E o povo vai para o deserto com nações restantes, inclusive com animais. Animais que vão povoar o milênio, né? Porque se Deus deixar os animais a Deus dará no meio das nações, no meio das guerras, os animais vão ser destruídos, né? Então Deus vai fazer aliança conosco, já fez na verdade, mas vai fazer aliança com os animais também. E agora a gente vai para o texto que fala dos animais também de novo. Oséias capítulo 2, né? E esse vídeo vai ficar enorme, queridos. Tem que amar o Senhor Deus, tem que ter fome de palavra mesmo, né? Senão não fica num vídeo desse, não. Oséias capítulo 2, né? 2:2 a seguir. Então, queridos, eu já gravei um vídeo, tá? Eu vou lembrar de deixar o link embaixo para vocês, o link do vídeo, né, que eu gravei a respeito dessa palavrinha aqui, ó, né? Repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste, né, as suas prostituições, né? Deixa eu rolar aqui, ó. As prostituições da sua presença, dos seus adultérios dentre os seus seios, né? Então tá aqui, ó, né? Então, isso serve para Israel, mas serve para a igreja hoje, tá, queridos? Então, ele está falando do seio porque do seio sai leite. E o leite, né? Você sabe que lá no Novo Testamento, o leite é o evangelho genuíno. É o leite que para recém-nascido. A criança, quando nasce, ela começa a beber leite. Quando a mulher está grávida hoje, o médico não recomenda para ela uma receita. Olha, não come isso, não bebe aquilo, não fuma, não faz isso, não faz isso. Porque dependendo da coisa que você comer ou beber, vai prejudicar o bebê, né? O veneno, o efeito da comida ou da bebida que você beber vai prejudicar o seu bebê quando ele nascer. Então, a casa de Israel estava cheia de contaminações, cheia de adultérios, cheia de coisas, né, que contaminavam o alimento. E aí as pessoas, né, o povo de Deus que ia beber, que ia se alimentar da palavra, não tinha efeito, né, para sobreviver e sim para morrer. Por causa das prostituições, né, por causa dos adultérios, aí Deus está falando, ela não é minha mulher, e eu não sou o marido dessa mulher aí não. Só que o texto está dizendo o quê? Repreendei a vossa mãe. Por quê? Porque Israel, né, vai gerar filhos, né? Sempre foi assim, vai gerando filhos, né? Então Israel é a mãe dos filhos no Antigo Testamento. Deus está dizendo para repreender a mãe. Jesus chegou e repreendeu a mãe em Israel. Parar de prostituir, parar de fazer coisa errada. Deu uma brecada, né? Só que aí vem quem? Agora é a igreja. Agora quem é a nossa mãe? A igreja, né? Você pode falar que é Sara, você pode falar que é Nova Jerusalém, mas eu fui gerado na igreja. Né? A pessoa que viveu no século passado foi gerada na igreja e vai voltando atrás, até chegar na época dos apóstolos. A igreja que gerou, a igreja é mãe. A igreja, ao longo da história, ela se perdeu, se desviou, começou a se prostituir, começou a fazer coisa errada, sabe? Ou seja, agora tem que repreender a mãe de novo. Mãe, para com esses adultérios. O leite do seu seio está prejudicando os filhos. Eles estão bebendo leite, estão ficando doentes. A barriga está ficando verde. Um ditado que a gente dizia na roça, né? Barriga verde. Comeu coisa estragada, a barriga fica verde, né? Então, os seios é para falar do evangelho adulterado, queridos. É para falar de coisa ruim. Ou seja, a igreja vai alimentar os filhos com leite adulterado. Aí não vai gerar vida. Verso 3. Para que eu não a deixe despida e ponha como no dia que ela nasceu, e torne semelhante a um deserto, e faça como a terra seca, e a mate de sede. 4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, né? Então, se a mãe prostituir, os filhos vão ser prostitutos também. 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que vos concebeu. Ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Verso 6.
Portanto, eis que eu cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Então vai chegar uma hora que essa mãe prostituta, a igreja hoje, o mundo gospel, a igreja sistema denominacional, CNPJ, essa mãe, vai chegar uma hora que Deus vai colocar espinho no caminho dela. E esses espinhos é o império do anticristo que vai se levantar. Né? O império do anticristo vai se levantar e vai impor uma marca. Não vai ter arrebatamento secreto. Vai ter uma marca e para comer e beber vai ter que apoiar a marca. Aí ela vai olhar e falar, opa, eu não vou receber a marca. Peraí, não posso. Que isso? Né? Aí vai cair naquele contexto. Vou atrás, vou me ajuntar com a galera que vai indo pro deserto. Opa, vou de fininho aqui, mas eu vou entrar com a galera do deserto, não vou ficar aqui não. Só que quando chegar lá no deserto vai dar de topa com o juiz. E aí Deus tem que eliminar os rebeldes. Lembra que a gente leu lá em Ezequiel 20? Vou eliminar no meio de vocês os rebeldes. Ou seja, vai ter uma galera que vai ir atrás, mas não vai preparado. Vai de sopetão. Vai dar de cara com o espinho, com o império do anticristo. E vai querer correr atrás dos santos. Aqueles que já estão preparados, como está lá na parábola das 10 virgens, já estão preparados para encontrar com o Senhor. Já sabem o que tem que fazer. Já esses não, eles não sabem da preparação, porque eles, aliás, eles já se acham preparados, né? Eles já se acham que vão ser arrebatados a qualquer momento, então eles já estão preparados. Só que vai chegar lá, vai dar de topa o espinheiro. Melhor, o espinheiro vai aparecer antes desse arrebatamento deles. E aí vai ter que correr atrás da galera que foi pro deserto. E chega lá, vai ter que... vai ser eliminado, né? Não vai entrar. Não vai entrar. E não, porque que vai pôr espinheiro? Eles não vão achar as veredas, porque não vão encontrar a palavra, entende? Não vão saber endireitar o caminho. Porque a palavra, né, tá com as duas testemunhas, eles não vão conseguir. Aí vai cair lá no contexto de Amós, capítulo 9 também, capítulo 8 e 9. Vai chegar um tempo que o homem vai correr de mar a mar, procurando a palavra do Senhor, não vai encontrar. Vai ter sede de pão e vai ter sede de água. Aliás, vai ter sede e fome, mas não de comida e de pão, mas sim de encontrar a palavra de Deus. Mas não vai achar. Porque teve um tempo a buscar e não buscou. Isaías 55:6, né? Busca enquanto está perto e clama enquanto se pode achar. Verso 7. Ela irá em seguimento aos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ir então do que agora. Você entendeu? Vai atrás dos mercadores, né? Atrás do azeite. Não vai achar, porque eles também vão estar na mesma situação. Ah, vou voltar lá pro meu marido, vou lá pro deserto. Certo, lá vai ser melhor que agora. Vai cair do cavalo. 8. Ela, pois, não soube que é eu que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata, o ouro. Eles usaram para Baal. Então Deus dá bênção, Deus faz prosperar a obra dele. Só que eles usam para Baal, Moloque, Balaíns, né? Tem vários nomes aí que a gente podia usar. Portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, o meu trigo, o meu vinho, arrebatarei da minha lã e o meu linho, que devia cobrir sua nudez. Ou seja, vai ser exposto à vergonha, né? O falso profeta vai aparecer. Vai ser taxado de falso profeta, né? Vai ficar com vergonha. 10. Agora descobrirei as suas vergonhas, os seus olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Agora já caiu para o outro lado, né? De Isaías 43:13. Agindo eu, quem poderá escapar? Agindo eu, quem poderá impedir, estando alguém nas minhas mãos? Então na mão direita está a igreja, né? Mas essa galera aqui já está na mão esquerda. Quem que vai escapar? 11. Farei cessar todo o seu gozo, suas festas de lua nova, os seus sábados, as suas solenidades. 12. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas e as feras dos campos a devorarão. Apocalipse 18:1. É o contexto. 13. Castigá-la-ei pelos dias de Balaíns, nos quais lhe queimou incenso e adorou com suas arrecadas e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Testemunho do Senhor. É Deus quem está falando. 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto,
e lhe falarei ao coração. Então aqui já Deus está falando que ele vai atrair, né? Vai levar ela para o deserto, para poder falar ao coração. Ou seja, como que Deus vai fazer para atrair ela? Vai colocar o espinho, que nem eu falei lá em cima, né? Coloca a cerca de espinho, que é o império do anticristo. Ela não encontra as veredas, não encontra a palavra, não encontra azeite. Eu vou atrás da galera que foi pro deserto. Opa, lá vai ser melhor do que aqui, melhor que agora. Só que chega lá, o que vai acontecer? É o que ele falou acima, né? Vai cair do cavalo. E lhe darei ali, das suas vinhas do vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Aqui mudou um pouquinho, mas é para a galera que já estava preparado e indo pro casamento. Já estava preparado ali para as preliminares do tribunal, ok? Para encontrar com o Senhor Deus, né? 17. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei favor dela aliança com as bestas e feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei deste arco a espada, a guerra. Farei o meu povo repousar em segurança. Então está aqui esse verso 18, que está falando dos animais, né? Que ele vai fazer aliança, como ele fez lá na época, nos dias de Noé. A gente leu lá em Isaías 43. E aqui está falando dos animais, né? A esposa está indo para o deserto, nações que restam, e também Deus vai atrair os animais, né? E os animais, né, vão beber água, vão se desfrutar, e alguns animais vão servir de provisão para o povo. Leite, carne, sabe? 19. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdias. 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. 21. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. 23. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida e a não meu povo, e direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, esse último verso que a gente leu, né, ele repetiu, ou deu um resumo do que ele falou no capítulo 1, né, que é a desfavorecida e a não meu povo, né, que vai se repetir lá em 2 Pedro, ou 1 Pedro, não lembro aqui, 2,9, e Romanos 9 também vai citar esse trecho aqui, né, quando Paulo fala, bem disse Oséias, aquele que não era meu povo, agora é meu povo, como tá aí, né. Não é povo porque Deus rejeitou e mandou, espalhou para as nações, como ele deu testemunho lá em Ezequiel 20. Depois ele chama de volta através de Cristo para santificar o nome dele. E os que santificam o nome dele, né? Não que só a galera de agora está santificando, mas todos quantos santificaram o nome dele, né? Vai entrar na terra. E os que fizeram vergonha, que murmuraram, que profanaram o nome dele, não vai entrar. Como ele disse, já deu testemunho anteriormente. Beleza? Falta ainda, queridos, mais texto e eu vou ler. Aguenta a mão aí. Então a gente leu Isaías, né? Oséias, tem Isaías 4 e tem Isaías 52. Eu vou deixar Isaías 4 para um outro dia e vou ler Isaías 52, que eu acredito que é mais importante do que Isaías 4. Isaías 4 vai ficar para um outro dia. Eu vou finalizar em Isaías 52. Tá bom? Já deu mais de 1 hora de vídeo. Isaías 52. A gente vai ler do 1 até o 12, tá, queridos? Então, olha só, logo de cara, o texto já começa com a palavrinha-chave, né? Repetindo 2 vezes, né? Desperta, desperta. Reveste de tua fortaleza, ó Sião. Veste as tuas roupagens de formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Contexto de milênio, na verdade, né? Nem última semana, mas tá dentro da última semana, porque ele tá falando para acordar, né? Acorda é quem tá dormindo. É o grito da meia-noite, né? Lá da Praia das 10 Virgens. O interessante é que todos os textos, né? Deus vai falar da cidade santa, Jerusalém literal, terrena, mas ele vai falar
do pessoal de Sião, que é a igreja, né? Sempre. Esses dois vão estar juntos, Sião e Cidade Santa. E isso vai continuar falando as profecias todas até chegar lá em Apocalipse 20, verso 9, vai ser a última vez que vai repetir isso. Né? Quando o Gog e Magog, segunda fase, né? Vai cercar o arraial dos santos, né? Que é o Monte Sião, a igreja, e a cidade amada. É a última vez que vai repetir, né? Porque depois não vai ter mais esses dois blocos. E sim a igreja e a Nova Jerusalém, que vai descer depois disso, né? Então as pessoas querem chamar a cidade santa de igreja e o Monte Sião do quê? Não tem jeito, né? Sempre a Bíblia está trabalhando com dois nomes aí. Dois nomenclaturas, né? Na última semana a igreja acorda e dá o grito, né? Para fazer a preparação, para se encontrar com o Senhor Deus. E a cidade santa tem que se revestir de formosura. Mas primeiro ela tem que sacudir o jugo, né? Tem que acontecer aquelas coisas lá com ela. A mesma coisa que vai acontecer com a igreja, na verdade, né? A cidade santa vai ser pisada, porque os gentios vão entrar lá, vão invadir Jerusalém, e o corpo de Cristo vai ser profanado, uma parte, né? Como está em Apocalipse 11. Os dois juntos. Sempre. Beleza? Verso 2. Sacode-te do pó, levanta e toma o assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço. Aí ele já... Ó cativa, filha de Sião. Ou seja, a cidade e o povo, sempre junto. 3. Assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, e sem dinheiro vocês vão ser resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo, no princípio, desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria, sem razão, o oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor Deus, visto ter sido o meu povo levado sem preço, e os seus tiranos sobre eles dão uivos, diz o Senhor, o meu nome é blasfemado, incessantemente todo dia. Então veja que ele falou da Síria e falou do Egito aqui em cima, né? Israel, 12 tribos no Egito, na época de Faraó, e a Síria aqui já, na verdade, falando da última semana, da ONU, né? Da 7ª cabeça, não a Síria de Senaqueribe, é a Síria da última semana, beleza? Em outro dia eu quero fazer um vídeo mais curto, que hoje não vai dar para entrar nesse assunto, porque senão a gente vai passar de 2 horas o vídeo, porque o assunto, a Síria e Egito, é grande. Não dá para entrar nele agora. Mas só para vocês entenderem que o Egito está falando da época de Faraó e a Síria está falando da 7ª cabeça da besta. Para jogar a gente para o Apocalipse. Verso 6. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. 7. Que formosos são sobre os montes, né, os pés dos que anunciam boas novas, e que faz ouvir a paz, e que anunciam coisas boas, e que faz ouvir a salvação. Que diz a Sião, o teu Deus reina. Assim, já apontando para a última semana mesmo, né, falando do reino aqui, né. 8. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno, né, do Senhor a Sião, né? Jesus voltando lá no Monte das Oliveiras, Zacarias 14. Aí tem vários textos, né, para a gente trabalhar. Mas essa palavra aqui que Deus está falando que com seus próprios olhos, distintamente, eles veem o retorno do Senhor a Sião, não está dizendo que eles estão vendo um arrebatamento secreto através dos olhos, né? Deus está dizendo que porque ele está falando da galera que dá um grito, né? De novo, falando da parábola das 10 virgens, né? Os atalaias dão um grito, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque eles sabem que Jesus está voltando, porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião. Veem pela fé e pela palavra de Deus, eles conseguem visualizar exatamente como vai ser a vinda dele e quando vai ser. Não vai ser a qualquer momento, não vai ser uma hora inesperada, pelo contrário, vai ser uma hora prevista com todas as informações, assim como Eliseu sabia. E os profetas, né? Os discípulos dos profetas sabiam. O senhor sabe que o teu Senhor vai ser tomado sobre sua cabeça hoje? Eu sei, fica quieto, cala a boca. Eliseu respondeu. Agora, como que eles sabiam detalhadamente o dia que Elias ia ser arrebatado?
Porque houve ensinamento, houve revelação, houve busca, houve meditação na palavra. E Deus revelou. Então essa galera aqui, quando vai dar o grito, eles vão saber exatamente o dia. Por meio das festas, por meio dos eventos, dos episódios. E vai ser uma vinda prevista, previsível, com todas as letras, com todos os detalhes, com todas as informações. E eles vão saber exatamente de tudo, antecipadamente, como a gente consegue prever aqui o deserto. Porque é como se a gente estivesse vendo um noticiário na televisão. Mas a Bíblia, né, é um jornal atualizadíssimo, né? Já está tudo escrito e profetizado o que vai acontecer. Então, pela palavra, eles vão conseguir ver com precisão o retorno do Senhor a Sião. 9. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. 10. O Senhor desnudou seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, Isaías 53 fala, né, para quem que foi revelado o braço do Senhor? Os outros profetas vão falar muito do braço do Senhor, né? Mas tem momentos que Deus está falando que ele vai revelar, ele vai desnudar o braço. Ele vai mostrar Cristo para as pessoas, né? Ao longo da história de 2000 anos, Cristo foi revelado para todas as nações. Só que agora Deus quer revelar o braço do Senhor, mas com poder, com mão forte, com braço estendido, com muita ira. Porque o nome dele está sendo profanado entre as nações. E por amor ao nome dele, ele vai fazer isso com muita glória e também com muita raiva, né? Com muita ira. Olha só agora o texto que vai estar aqui em Isaías 52:11. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá e não toqueis em coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, né? Então, na época de Daniel, Isaías está profetizando antecipadamente, antes de Daniel, é claro, que o povo que carregava os utensílios do Senhor, porque as coisas, né, de ouro, tudo que tinha no templo, o rei Jeoaquim entrou em Jerusalém, né? O rei Nabucodonosor, agora não lembro. Acho que é Nabucodonosor. Mas Jeoaquim estava na jogada. Nabucodonosor entrou em Jerusalém e levou todos os utensílios para a Babilônia. Levou para lá e ficou lá, colocou na casa do seu Deus, né? Deus minúsculo, letra D minúscula, Deus de Nabucodonosor. Levou para lá e ficou lá as coisas de Deus no cativeiro, lá 70 anos. E quando Ciro vem, dá ordem de liberdade para o povo, Esdras, com mais uma galera lá, vai trazer os utensílios, né? Que é uma representação da igreja, né? Então vocês que carregam os utensílios do Senhor, né? Sai da Babilônia, né? Na época de Esdras, sai da Babilônia. E alguns judeus, principalmente os religiosos, né, que faziam comércio na época, estavam enriquecendo na Babilônia, estavam ganhando dinheiro, estavam lucrando muito. Eu não vou embora agora não vou sair da Babilônia agora não, tá dando muito dinheiro. Vou enriquecer aqui. Mais tarde eu vou, se Deus permitir. Então, muitos judeus não queriam sair da Babilônia para ir para Israel para edificar o templo. Você entende? E olha que eu gravei um tempo atrás aí, hein? É impossível edificar a casa de Deus, né, estando em Babilônia. Então os judeus tinham que sair da Babilônia, ir até a terra de Israel e aí começar a edificação. Então hoje tem muita gente dentro da Babilônia, porque a Babilônia era literal, mas também era espiritual, né? Então, num tempo aí de 2000 anos, né, através do sacrifício de Cristo e quem meditou, quem buscou o Senhor, Cristo tirou essas pessoas da Babilônia espiritual, né? Só que vai chegar uma hora que a Babilônia vai se tornar, ela é, né? Mas vai chegar uma hora que vai ser preciso sair da Babilônia literal. Mas primeiro sai da Babilônia espiritual, né? Se não sair da Babilônia espiritual, não consegue sair ou se desvincular da Babilônia literal. Porque a Babilônia literal vai estabelecer marca, vai, sabe, um monte de coisa. Então, se você não sai da Babilônia espiritual, você não consegue se desvincular da literal. Primeiro espiritual e depois literal. Então, né, tá tendo um grito aqui, ó, sai daí, né? Traz, vocês que carregam os utensílios do Senhor, sai da Babilônia. Sai da Babilônia e vamos edificar a casa de Deus em Jerusalém, em Israel. Então, para um contexto de nova aliança, os utensílios do tabernáculo e do templo apontam para Cristo, todos eles, né? Tem estudos aqui no canal também a respeito disso. Outros canais já ensinam isso há muito tempo.
Todas as coisas do tabernáculo, do templo, tudo isso aponta para Cristo. Ou para a arca, melhor dizendo, né? Para resumir aqui. Então agora a arca veio parar dentro do nosso coração. Então vocês que carregam a arca, retirai-vos dela, sai do meio dela, não toquem coisa imunda. Sai da Babilônia para poder começar a edificar a casa. Vamos para o verso 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, na época lá de Esdras, né, o pessoal não precisou ir fugindo, né? Porque Ciro deu liberdade, não tinha inimigo naquela época, não tinha por que correr ou fugir, né? Não precisa fugir, né? Então, dentro de uma história de 2000 anos, mesma coisa. Para mim sair da Babilônia espiritual, eu não preciso fugir. Vocês entenderam? Não preciso fugir. Eu saio, já tem uns 2, 3 anos que eu saí da Babilônia espiritual e eu não fugi. Ninguém correu atrás de mim. Pelo contrário, é eles que correm de mim. E eu não corri de ninguém, entendeu? Mas quando chegar para a última semana, aí vai ser necessário fugir, porque daí Deus vai destruir a Babilônia literal, entende? E depois a espiritual. Então, quando antes dele destruir a Babilônia literal, vai ter o último grito lá em Apocalipse 11. Sai daí, meu povo. Não sejam cúmplices com seus pecados, porque eu vou destruir, eu vou descer a madeira aí. Então, tem um último apelo lá em Apocalipse 11, né? Só que o detalhe, né? Esse texto aqui, 11, ó. Retirai-vos dela, né? E não toquem coisa imunda. Sabe onde que tá? Vou clicar aqui na coisinha, olha que texto que vai aparecer. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Na verdade, eu vou direto lá, que é o mesmo texto, né? Eu vou ler mais uma vez aqui, o verso 11, ó. Retirai-vos, sai de lá, e não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos, vocês que carregam os utensílios do Senhor. Beleza. Vamos para lá, então. Vamos ver o que Paulo vai falar lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos pegar o 16, né? 17 e 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Então esse texto de santuário aqui que Paulo está citando está recheado nos profetas, né? Está recheado nos profetas. Olha o verso 11 de Isaías 52, 11 que nós leu. Verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, ainda tem uma condição aqui ainda, para ser filho, ó. Tá vendo? Sereis para mim vossos filhos e filhas. Mas qual é a condição? Tem que sair da Babilônia. Se ficar na Babilônia e tocar em coisa imunda, não tem como Deus receber. Porque Deus é santo e o santo não pode se misturar com o profano. Eu, estando em santidade, ainda posso me misturar. De vez em quando, eu ter contato com pessoa impura, com profano, acidentalmente ou voluntariamente, seja lá como for, eu posso. Agora, eu estando na condição de profano, tentar me aproximar de Deus, aí complica. Eu sou fulminado, sou fuzilado. Então, primeiro eu preciso me santificar, você entendeu? Me separar dos profanos, sair do meio deles. E estes profanos aí, impuros, não é ímpio, que não conhece Deus, não conhece Bíblia, né? É gente que já conhece Bíblia, é escarnecedor, é gente do coração duro, é gente que tá lá no contexto que a gente leu toda a carta, todos os textos bíblicos aí de idolatria, de prostituição, de tudo mais, sabe? Rejeitar a palavra de Deus. Sistema religioso, pronto. Todo esse contexto. E não estou generalizando, tá? Quando eu falo sistema religioso, eu estou falando aqui de 80%, não 100%. Porque é poucas pessoas mesmo que são sinceras, poucas pessoas que vão querer buscar a Deus, né? E ainda mesmo assim, ainda tem que fazer um trabalho árduo para tirar essas pessoas de lá de dentro. Se não tiver esse trabalho árduo de tirar essas pessoas lá de dentro, fica tudo lá dentro. Aí Deus tem que descer a madeira em tudo, né? Mas aí Deus já providenciou um jeito de levar todo mundo para um lugar para poder fazer uma limpeza e ver realmente quem quer ele e quem não quer. Então precisa desse processo de santificação, de preparação, né?
sai do meio deles, né? Para poder se santificar e receber a adoção de filho. Porque estando no meio deles não tem como ser filho. Aí já é bastardo, já é outro contexto. Então, queridos, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que foi bastante texto, bastante leitura, mas ainda faltou texto, na verdade, que eu separei ali. Mas eu acredito que foi suficiente para esse vídeo. Beleza? Não deixa de compartilhar. Se ficar alguma dúvida aí, entre os irmãos que já entenderam a mensagem, mas eu sei que às vezes ainda fica alguma dúvida. Se ficar alguma dúvida, o pessoal que está no grupo lá pode perguntar, né? Ou mesmo não estando no grupo, nos comentários você pode fazer sua pergunta. E se for uma pergunta boa, né? Se for uma pergunta boa, a gente grava outro vídeo, né? Em cima da pergunta para poder esclarecer, né? Beleza? Mesmo não sendo pergunta, mesmo não ficando dúvida, se você puder comentar, compartilhar, para fazer o vídeo ter mais procura, né? Ter mais indicação e mais pessoas ouvirem, entender essa mensagem, tá? Eu não ligo para a quantidade de inscritos, tá, querido? Canal crescer, não tem nada disso no meu coração. Apenas mesmo as pessoas, né? Receber aí a palavra, você entende? Porque eu acredito que quando a gente faz a nossa parte, explicar a palavra, dando o nosso melhor dentro daquilo que a gente recebeu, e a gente tem que procurar fazer o melhor para Deus em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Mas eu acredito também na possibilidade que Deus pode compartilhar o meu vídeo, fazer com que esse vídeo chegue para aquele que realmente quer compromisso com Ele, que quer entender, que quer buscar Ele, sabe? Não adianta o vídeo ter 1 milhão de acesso, né, de pessoas que zombam de Deus, de pessoas que, sabe, não tá nem aí com Deus, como tem muitos canais grandes aí no YouTube. O que adianta ter 1 milhão de acesso? Dentro daquele 1 milhão de acesso, ninguém liga para a palavra, sabe? Só estão tendo esse punhadão esses 1 milhão de acesso, porque as palavras que estão sendo reproduzidas, né, são gostosas de ouvir, né? Cai nos ouvidos como um alimento gostoso. É gostoso ouvir quando as coisas agrada a nosso coração, né? Não nos contraria. É gostoso você ouvir a mensagem que não te contraria, que não bate em você, não faz você pensar, entendeu? Só faz você dar glória, sabe? Dar aleluia, né? Não sei o quê. Volta logo Jesus e, sabe? Só refrão, só palavra vazia, mas no fundo do coração não tem nada de busca, de desejo em conhecer Deus. Então eu não ligo para isso. E nem quero que o meu canal cresça por causa disso. E eu sei que o meu canal tem poucos inscritos, mas esses poucos inscritos são todos esfomeados, né? São todos desesperados por Deus, né? São todos caçadores de Deus. São todos que são pessoas desejosas mesmo de palavra, né? E eu sou edificado nos comentários de vocês. Eu leio todos os comentários, medito nos comentários. Inclusive, quando eu erro, às vezes demora um pouquinho para a ficha cair aqui, né? Mas quando eu erro, eu volto atrás. Esses dias mesmo eu cometi um erro no vídeo lá da besta da terra, né? No capítulo 14 de Ezequiel, né? Demorou quase 2 semanas para mim ver cair a ficha, mas eu caí a ficha, eu vi que eu errei. Voltei atrás, eu não gravei ainda, mas eu voltei atrás lá nos comentários, né? E é assim, queridos. Então a gente tem que estar com o coração aberto, né? A gente tem sede, fome, mas a gente pode cometer alguns erros, né? Infelizmente, acidentalmente, mas acontece. Mas o mais importante é o coração estar pronto para voltar atrás, reconhecer o erro, confessar o erro para os irmãos, confessar o erro para Deus, né? E aí Deus acrescenta. Deus faz a parte dele. Então eu acredito que Deus pode sim compartilhar o vídeo, fazer esse vídeo chegar para quem está com fome, para quem está com sede, para quem está necessitado de ouvir. Então eu não quero que tenha milhões de visualização, mas de milhões de pessoas que vão escarnecer, que não vão dar crédito, vão zombar da palavra de Deus, vão zombar de Deus e inclusive fazer sarro de mim, né? Entendeu? Então eu não quero isso não. Então o crescimento vai ser Deus que vai dar, o tamanho que tem que ser, para quem que tem que ouvir. Se tiver só 10 inscritos, eu vou ensinar os 10 inscritos, eu vou falar para os 10 inscritos. Sempre foi assim. Se tiver que crescer, cresça. Se não quiser crescer, não tem problema, eu vou continuar do mesmo jeito. Porque o que Deus deu, o que Deus falou comigo, é levar a mensagem, né? Eu abro olhos, né? Aí ouve quem quer, faz quem quer, e aí por diante, né? É como aquele contexto lá de Ezequiel 5, né? Fala para a casa de Israel dos seus pecados, né? Avisa eles. Eu sei que eles não vão dar ouvido, eles não vão te ouvir, mas você tem que falar, né? Porque daí o sangue deles, né? Eu não vou cobrar de você. Agora, se você não falar, eu vou cobrar. Então a gente precisa denunciar, né?
Beleza, queridos? Agora sim, finalizando aqui, Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado aí pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas pessoas que estão se inscrevendo no canal. Sempre tem gente chegando aí, eu sei, eu estou acompanhando. Obrigado por vocês fazer parte aí dessa família. E tamo junto aí. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.